Se você me perguntasse, Gilberto, o que eu posso fazer para tornar mais atraente as minhas propostas de vendas para os clientes da minha rota? Eu diria para você, venda para o seu cliente como se você fosse um vendedor de viagens, um agente de viagens. Mas Gilberto, eu sou vendedor aqui de uma empresa de distribuição, ou então do atacado e tal, eu atendo lojas de varejo e tal. Como é que eu posso vender como se eu fosse um agente de viagens? Se você não faz isso ainda, eu vou te contar nesse vídeo agora sobre como você pode começar então a se comportar como um vendedor agente de viagens. Eu me chamo Gilberto Bogado, eu ajudo profissionais de vendas que trabalham em empresas de distribuição ou no atacado a melhorarem seus desempenhos aí, a sua performance junto aos clientes aí das suas rotas. Bom, essa história de vendedor que vende viagens como se fosse um agente de viagem é uma história bem interessante que eu uso sempre como analogia para que você consiga compreender melhor a importância de você dar o máximo de informação possível para o seu cliente, informação verdadeira, né, acima de tudo. Eu uso há muito tempo uma técnica que eu aprendi ainda no tempo da indústria, né? É uma estrutura de apresentações, para tornar as apresentações mais persuasivas. E basicamente ela é dividida em algumas etapas, né? São 5 etapas. A primeira etapa é o descritivo do cenário, a segunda etapa fala do resumo da ideia, depois vem a mecânica, depois a gente vai falar sobre a ênfase dos benefícios e no final o fechamento. Então são 5 etapas que você normalmente vai cumprir se você quiser fazer uma apresentação realmente persuasiva, atraente, né, para o seu cliente aí na sua rota de vendas. Mas uma das etapas eu observo como sendo uma, digamos assim, uma grande oportunidade, né, para os profissionais de vendas que trabalham aí, né, nesse segmento de negócios, que é a etapa da mecânica. A mecânica é basicamente aonde você começa então a descrever para o seu cliente todos os detalhes, né, que vão acontecer a partir do momento que o cliente fechar aquele pedido. Essa analogia é mais ou menos assim. Eu gosto muito de viagens, tive a oportunidade de fazer já algumas viagens internacionais para a América do Norte, para a Europa. Uma das viagens em específico, eu cheguei para a agência, era uma pessoa do nosso convívio, do nosso relacionamento, e ela sabia, né, que eu gostava muito de ter os detalhes sobre os destinos que que ela iria propor para a gente. Eu viajava sempre com minha esposa, viajo sempre com minha esposa. E nesse destino era uma região na Europa, Alemanha, Áustria, Suíça. Era um roteiro interessante de 19 dias. Eu tinha dito que eu queria um roteiro de 17, 19 dias mais ou menos, e ela iria propor então para a gente alguns destinos. E ela chegou então com essa ideia desse roteiro específico e ela queria então fazer a venda para a gente. Então o que ela fez? Ela montou todo o cenário, pegou todos os detalhes, né, dos destinos que ela estava propondo. Era uma viagem interessante, era quase uma viagem de lua de mel, assim, né, pra gente. Foi no final do ano ainda, em dezembro, nós pegamos um inverno bem bacana e tal. Então, ela montou todos os detalhes, né, ela fez no dia que nós fomos para conhecer o roteiro que ela tinha determinado, ela foi dando todos os detalhes, mas com riqueza de detalhes. Olha, vocês vão sair no dia tal, vocês vão pegar um avião daqui, vão direto a Barcelona, de Barcelona vocês vão trocar de aeronave, depois vão até Frankfurt, foi o destino final e tal. Ela foi contando a riqueza de detalhes, e depois ela foi contando então a programação lá nas cidades, que eu ia pegar um carro em Frankfurt. O que foi acontecendo aqui na minha mente? Na medida que ela ia me contando, na medida que ela ia me trazendo aquelas informações, a viagem, na verdade, ela já tinha começado aqui na minha cabeça. Eu comecei a visualizar os fatos, né? Eu comecei a visualizar, porque como ela me apresentava fotos dos locais onde nós iríamos dormir, prévia, né, dos locais onde nós iríamos visitar, as possibilidades de passeios e tudo mais, então eu comecei a visualizar
todo o cenário. E ela fez, não, olha, vai ser final de ano, então o hemisfério norte no final do ano, em dezembro, geralmente vocês vão pegar neve, era o que a gente queria realmente e tal. Então ela detalhou os 19 dias, né, que nós iríamos passar viajando. Foi assim, eu saí de lá praticamente com o martelo batido, com a venda feita, porque realmente ela me levou, né, numa viagem antes de eu ir para a viagem. Então, quando eu falo sobre riqueza de detalhes numa proposta de vendas, você precisa contar para o seu cliente uma história como se fosse realmente uma viagem. Ele precisa imaginar que o teu produto vai entrar na loja, que vai ter alguém responsável, ou então que em algum determinado dia o produto vai ser recebido, que ele vai ser aberto, que ele vai ser armazenado, e que você já tomou as providências para que o produto vá para o espaço específico na gôndola ou então em algum ponto extra. Ou seja, ele precisa enxergar que você realmente pavimentou todo o caminho da promoção. Porque nós não podemos nos esquecer de uma coisa muito importante. Os nossos clientes, nossos amigos lojistas e tal, eles não estão preocupados, eles não compram, né, os nossos produtos. Eu já falei aqui em outros vídeos, eles não compram os nossos produtos por eles próprios. Eles compram, na verdade, o que os produtos vão fazer pelas lojas dele. Quais vão ser as contribuições desses produtos para o negócio, para o empreendimento desse cliente. Então, se você trouxer uma proposta onde o cliente não consiga enxergar todo o funcionamento dela até o final, não tem pontos, né, soltos, mas tudo bem, vai chegar tal dia, mas aí o teu promotor vai chegar na loja que dia para abastecer? Ou então você vai ter que abastecer a loja, você vai ter que organizar que alguém abasteça. Se é alguém da loja, do cliente, essa pessoa já está sinalizada, não, eu já agendei com o seu repositor, ele vai fazer o abastecimento para mim. Ou seja, ele precisa entender que você tomou todas as providências. Foi assim que eu me senti quando eu comprei essa viagem. Ela tinha providenciado todos os passos, todas as agendas, todos os lugares onde nós iríamos nos hospedar e tal. Então estava tudo muito bem organizado. É basicamente isso, é esse sentimento que nós precisamos, na verdade, despertar no nosso comprador. Ele precisa perceber que você realmente deu todos... E detalhe importante, você precisa demonstrar para ele que aquele pacote promocional, que aquela proposta que você está trazendo de produtos, volume qualquer, se seja normal ou promocional, vai ter saída na loja dele. Portanto, se é um pacote promocional, a promoção tem que estar muito bem amarrada. Tem que ter lógica, né? Se o cliente, por exemplo, tem um histórico de vendas média do produto de 5 unidades por mês, você está chegando com uma proposta promocional para vender para ele de 50 caixas, por exemplo, 5 caixas por mês, e você traz a proposta de 50. Você está aumentando em 10 vezes a quantidade média. O suporte promocional que você trouxe para essa proposta e que você vai contar para ele, vai fazer sentido? Vai justificar realmente esse volume de incremento que você está propondo aí para esse modelo, para essa proposta nesse momento? Então, é preciso que você conte a história, é preciso que ele perceba que tudo que você está dizendo realmente faz sentido, está fundamentado e, acima de tudo, está organizado. Isso vai aumentar fortemente as suas chances de fechamento de uma proposta de negócios aí no teu cliente, na tua rota. Ok? Eu espero que tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu, na medida do possível, vou retornar para você, para te ajudar, para tentar te orientar nesse sentido aí, tá? E se você tiver algum ponto que você queira sinalizar, eu fico à disposição. E também, se você gostou, por favor, deixa aí a sua curtida, e se você souber de alguém que possa se interessar por esse tema, não deixe de compartilhar, ok? Um grande abraço, até mais!